Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o drama Pousando no Amor. Não é segredo pra ninguém que eu comecei Pousando no Amor e eu não gostei dos 4 primeiros episódios. Na verdade, eu tava gostando um pouco da história, mas sabe quando você não consegue se conectar com os atores, assim? Principalmente com a atriz protagonista. Eu não tava me entendendo com ela, eu não tava gostando do casal e eu falei, será que vai rolar? Será que eu vou gostar mesmo desse drama? Muitos de vocês já tinham me pedido pra falar sobre esse drama, inclusive quem me segue no Instagram acompanhou essa tour porque eu compartilhei através de um post por lá que eu estava com este questionamento na cabeça, porque eu já estava no 4º episódio e eu não estava gostando. Eu tenho uma teoria que eu já compartilhei aqui no canal, inclusive com vocês, que você só pode julgar uma série depois de você assistir pelo menos 4 episódios inteiros dessa série, e aí depois você pode tirar suas próprias conclusões se você vai gostar ou não. Em 4 episódios é o suficiente para você poder bater o martelo se você quer continuar ou se você quer largar. Já testei isso em diversas séries, de diversos temas, e sempre funciona. É sempre a partir do 4º episódio que a série me ganha, pelo menos funciona assim pra mim. E com esse drama não tivemos uma exceção. Foi de novo 4 episódios, entrei ali na dúvida. No 5º episódio, a série me pegou e eu finalmente consegui começar a me entender com o drama. Então, hoje eu vim compartilhar com vocês o que eu achei de Pousando no Amor, as minhas considerações finais a respeito do drama e, é claro, compartilhar com você um pouco mais sobre essa história. Esse é um vídeo praticamente sem spoilers, eu não vou falar nada que seja extremamente relevante. No entanto, eu vou compartilhar minhas opiniões e através dessas minhas opiniões você pode tirar conclusões a respeito da trama. Então, se você não quiser nenhum tipo de spoiler, fica só na primeira parte do vídeo, que é onde eu vou te explicar o que acontece nessa história, e aí depois você assiste e volta aqui para você poder ver o restante. Eu tive alguns motivos para gostar desse drama, para definir que vale a pena assistir ele, e eu vou compartilhar com vocês mais pro fim do vídeo, que eu quero começar então com a história. A história é a seguinte, o começo dela, gente, vai pedir um pouquinho ali da sua fé, né, da sua imaginação, da sua crença, de que uma situação como essa seria possível, porque o começo ele é meio bizarro, tanto que eu achei que a gente tava lidando com uma coisa meio mágico de Oz. Eu achei que ela ia fazer uma viagem no tempo, pra vocês terem uma ideia. Porque aquele tornado ele ficou um tornado questionável, vocês vão concordar comigo. Todo mundo sabe que a Coreia é dividida, né? A gente tem a Coreia do Norte, a gente tem a Coreia do Sul, as duas não se bicam, a gente tem uma linha ali que separa essas duas Coreias, uma é extremamente fechada e a outra tá tendo aí a dominação mundial com o seu K-pop e o seu K-drama, que é aqui onde estamos neste momento. Jussara cada vez mais viciada em K-drama e cada vez mais viciada em K-pop. Tudo bom com vocês? Annyeonghaseyo! E aí nesse drama a gente tem a história da protagonista que se chama Yoon Se-ri. A gente tem o negócio da pronúncia, vamos ignorar. E a Yoon Se-ri, ela é filha de uma família extremamente rica, sul-coreana, extremamente rica, ela é poderosíssima e como se não bastasse a família dela ser muito rica, ela criou para si própria um império ali com unhas e garras e dentes e tudo mais, porque ela não se bica com a família dela. Os irmãos dela não se dão bem com ela, a mãe dela não trata ela bem, porque na verdade a mãe dela não é mãe de verdade, ela é filha somente do pai, e aí ela foi morar ali com a família, tem toda aquela treta, a mãe nunca quis realmente dar amor pra ela, mas ela considera aquela mulher a mãe dela, tanto que ela chama de mãe o tempo todo, mas não existe nenhum amor, nenhuma troca de carinho, ela é sozinha realmente. No entanto, o pai dela olha pra ela ali com os olhos de um empresário, ele vê que a filha dele manda muito bem nos negócios, afinal de contas, ela tem uma empresa maravilhosa que é conhecida internacionalmente, a bichinha tá lucrando rios e rios de dinheiro, ela fez o próprio império dela, apesar dos apesares com a família dela, e o pai dela precisa escolher entre ela e os 2 irmãos dela quem que vai cuidar dos negócios da família, porque ele está prestes a se aposentar, então vocês já imaginam o que vem por aí, né? Os 2 irmãos dela são os 2 babacas, a gente tem um que é um babaca meio bobinho, que no começo pode ser que seja vilãozinho, mas depois a gente percebe que ele é inocente, assim, no sentido de bondade, ele tem um coração bom. O outro é filho de cão mesmo, é filho do capiroto. O outro a gente não quer conversa, inclusive a esposa dele, meu Deus. Olha, você tem um personagem que eu odiei nesse drama com toda a minha garra e toda a minha força, que foi mais do que o vilão da história, foi essa vaca dessa cunhada dela. Desculpa que me exaltei. Mas sim, então ela é chamada pelo pai dela, o pai dela acabou de sair da prisão, inclusive, pelo que eu entendi. E aí ele chama ela e fala, então, anjão,
você é minha filha, eu considero você a mais inteligente do grupo, então você vai assumir os negócios da família. Se você quiser, é só você me falar que sim, e você vai ser a próxima presidente da companhia, etc, etc. E ela fala, sim, óbvio que quero, claro que quero. Porque, querendo ou não, ela tem aquela pose de mulher de negócios mandona, Patrícia e tudo mais, que às vezes é um pouco grossa e tudo mais, só que ela é boa no que ela faz, e ela sabe que, entre os três ali, ela é a mais competente. Legal. Ela aceita o trabalho, só que ela vai testar um novo produto para a empresa dela. A empresa dela trabalha com roupa também, e a empresa dela acabou de criar uma roupa que é para quem pula de parapente, acho que é de asa delta, enfim, essas paradas assim. E ela vai testar essa roupa, porque ela tem a licença para poder voar de parapente, e ela fala: quem melhor do que eu para poder testar se a roupa realmente funciona? E aí ela veste a roupa, ela vai fazer o teste, e o vento muda e do nada surge um tornado. É aqui que eu peço um pouco da sua crença realmente que esse tornado aí ele é um pouco questionável. Ele pega ela no ar, ele carrega ela, é incrível que ela não vai parar numa UTI. Isso daqui pra mim já foi um pouco difícil aceitar nesse começo, mas a minha imaginação ela me permite. Então se você tiver um pouquinho mais de dificuldade com esse tipo de coisa, saiba que é mais ou menos o começo, só que a gente precisa ter essa crença. Depois a gente segue uma história um pouco mais crível, um pouco mais plausível. Legal, o tornado leva ela, carrega ela, e quando ela acorda, ela tá no meio de uma floresta. E ela fala, tudo bem, estou no meio de uma floresta, imagino que subindo por aqui, indo por aqui, eu vou conseguir chegar em algum lugar. O problema é que ela tá no topo de uma árvore. E ela fala, legal, como que eu vou descer daqui? Ela começa a gritar por ajuda, e é quando chega um cara, que é o nosso mocinho dessa história, que é o par romântico da nossa protagonista, que é o Ri Jong-hyuk. Ele chega, ele olha aquela mulher naquela situação e ele fala, o que diabos está acontecendo? Só que ele é um soldado norte-coreano e ele está vendo uma pessoa ali que ele não conhece, que não faz sentido, presa numa árvore. Ele fala, temos aqui uma infiltrada sul-coreana, é uma espiã. Ele fala pra ela, desce daí. Ela fala, João, como é que eu vou descer daqui de cima? Se eu pular daqui de cima, eu vou me quebrar inteira. Ele fala, não quero saber, você quer levar um tiro? Aí ela se solta de lá de cima e cai em cima dele, que é por isso que é o nome da série, né? Que é Crashing Landing on You, é o pousando no amor. Ela pousou em cima do homem. E aí, nesse começo do drama, ela é muito faceira, ela acha que ela vai se safar de tudo porque ela é extremamente rica e ela é inteligente. E ela descobre que ela tá, então, na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, mas ela tá do lado da Coreia do Norte. E ela fala pra ele, eu vou sair daqui. Ele fala, não, Anjão, isso não é assim que funciona. Você caiu aqui, agora você vai passar pelo departamento de segurança do país pra você poder, né, contar que diabo você veio fazer aqui e depois você ser liberada. E ela fala, meu amigo, você não tá entendendo. Eu estava voando na boa, na paz do Senhor. Um tornado me trouxe até aqui. Rola uma treta ali que ele acaba pisando numa bomba, ela aproveita dessa chance e fala, vou embora. E ele fala, tá bom, eu vou deixar você escapar. Só que você tem que fazer isso, 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 e você tem que pegar essa direção. Quando chega na tal da bifurcação, que ele falou, você vai por esse lado e tinha esse outro, ela fala, eu não confio nesse jovem rapaz, quem me garante que ele não tá me mandando mais pra dentro ainda do país? Eu vou pro outro lado. Que é aí que ela se lasca, que aí de fato ela acaba parando dentro de uma vila na Coreia do Norte. E aí lá nessa vila, ela se toca, ela fala, ih, deu ruim, devia ter acreditado no rapaz que me deu a direção. Naquele momento já tá amanhecendo o dia, ritual de Coreia do Norte, o caramba 4, ela fala, lascou bonito pra mim, mas lascou muito bonito. Porque a questão é que assim, ela é rica, ela é filha de família rica, ela é conhecida internacionalmente, tipo, o rosto dela é muito conhecido. Ela estar na Coreia do Norte pode gerar uma intriga ali, questão política, tudo mais entre os países que pode ocasionar guerra. É uma treta. Então, tipo, ela precisa evitar ao máximo ser pega ali, porque pode correr o risco dela ser pega e eles não quererem liberar ela e nem contar que ela esteve ali e fingir que nada aconteceu. E ela ser desovada. E nisso, ela tá, tipo, super perdida. Quem que chega na vida dela de repente? O soldado norte-coreano que ela acabou de cair em cima dele ali. Ele falou, minha senhora, você tá querendo morrer? Que eu não falei pra você ir pra outra direção, que você tá fazendo aqui? Inferno. E aí ele decide que ele vai esconder ela, porque naquela altura ele sabe mais ou menos o que pode acontecer com ela se ela for pega ali, enfim. E ele já tá muito envolvido, porque, né, primeiro que ele encontrou ela lá na fronteira, ele já deveria ter resolvido essa situação e ele deixou ela fugir. Então agora fica um pouco mais complicado ele contar o que tinha rolado. E ele começa a esconder ela e fazer várias e várias tentativas de enviar ela de volta pra casa dela, pro país dela,
dela, enfim. Só que é muito complicado, porque não tem um meio de você sair da Coreia do Norte legalmente falando de uma forma fácil. Ela não tem documentação e etc, etc. Enquanto ela tá lá na Coreia do Norte, ela acaba encontrando um cara que ela quase casou com esse cara quando os dois viviam na Coreia do Sul. E esse cara roubou uma grana do irmão dela. Então esse cara, ele é meio vilãozinho, assim. Ele é meio golpista e tal. Você não sabe se pode confiar nele ou não. Só que ele evolui muito durante a trama e ele tem envolvimento com a noiva do Lee Jong-hyuk, porque ele estava noivo quando tudo isso aconteceu. Só que ele e a noiva não se vê há muito tempo. E de repente a noiva dele chega e ele tá morando com outra. E ela fala, o que diabos está acontecendo aqui? Né? Tretas. E aí a gente tem então esse drama dela tentando voltar pro país dela. E é claro, eventualmente os dois acabam se apaixonando e a gente tem a treta aqui. Porque como é que a gente vai ter esse amor acontecendo se ela pertence a um lado da fronteira e ele pertence do outro lado da fronteira? É bate-coração, é emoção. E além disso, a gente tem a parte corrupta dos militares da Coreia do Norte, do alto escalão, digamos assim, que a gente tem um vilãozão nessa história que tá envolvido com a morte do irmão do Lee Jong-hyuk. E esse cara, ele quer se aproveitar dessa situação da sul-coreana que tá na casa dele pra poder destruir a família do Lee, porque o pai do Jong-hyuk, ele é um cara extremamente importante, ele é um dos diretores mais importantes que tem dentro dos oficiais ali, dos militares, e esse cara quer destruir essa família. Então ele quer usar a Seri, que tá ali, meu anjo, só de boa na vida dela, tentando voltar pra casa pra poder ferrar com a família do cara que ela ama. Então a gente tem toda essa treta acontecendo. Depois do quinto episódio, a gente tem uma química muito forte entre os atores, essa química, essa relação entre eles melhora, mas eu percebi que eu não conheço a atriz, então é o primeiro trabalho que eu vejo dela, mas a personagem em si, eu não gostei no começo, quando ela era um pouco sarcástica, irônica, a Patrícia, e ela tinha aquela pontada de comédia que não tava funcionando pra mim. Quando ela entrou na parte mais dramática, que é quando ela se dá conta da situação onde ela se meteu, quando ela começa a perceber que ela tá apaixonada por um cara com quem ela não vai poder viver, porque afinal de contas eles pertencem a mundos diferentes, ela vai ficando com um peso um pouco maior e a personagem vai perdendo aquela característica chata que eu não tava gostando no início. Mas além disso, tiveram outros pontos que me fizeram gostar bastante da trama, que são os seguintes. O primeiro ponto são os soldados que fazem parte ali do grupo de militares que trabalham com o Lee Jong-hyuk. Gente, esses soldados, eles são tudo pra mim. É a ponta de comédia da trama, não tem como ser diferente. Eles são mega divertidos. A gente tem um que parece um modelo perfeito, lindo de morrer. A gente tem um outro que é viciado em novela sul-coreana, pelo amor de Deus, ele assiste K-drama igual a gente, chorando, lágrimas de sangue, ele assiste, lógico, escondido, né? Porque se pegam ele assistindo conteúdo sul-coreano, ele pode ser morto dentro da Coreia. A gente tem um outro cara que ele é ranzinza, ele fala que ele não gosta da Seri, mas a gente sabe que no fundo ele se importa com ela, ele quer cuidar dela. Tem um outro cara que, na verdade, ele parece mais um adolescente, que eu não faço a menor ideia do que ele tá querendo fazer ali, entendeu? Eu queria pegar ele no colo, abraçar ele, queria dar um videogame pra ele jogar. Então, cada vez que eles entravam em cena, era aquele momento da história que você sabia que você podia rir, você podia se emocionar. Eles criam um vínculo muito legal com a protagonista, então você acredita que de fato eles se importam com ela e eles querem ajudar ela, e a relação que eles criam é muito maravilhosa. Então, o ponto alto pra mim desse drama tá concentrado nesse grupo de soldados. Outra coisa que eu gostei muito, muito mesmo, foi que os episódios todos, eles possuem uma espécie de cena pós-crédito, se é que eu posso chamar assim, que é, você assiste o episódio e aí tem um determinado momento do episódio que você não vê exatamente o que aconteceu antes daquele fatídico momento acontecer. E aí quando a gente termina aquele episódio, a gente vê o que aconteceu naquele momento. Então a gente sempre tem uma ceninha extra que vai contando alguma coisa que faz com que o episódio se enriqueça. A história parece um pouco mais amarradinha, sabe? Faz mais sentido. E, inclusive, nessas cenas é onde a gente via o papel do destino nessa trama, porque, gente, ai, isso foi tão lindo. O que a gente descobre enquanto a gente vai assistindo é que o destino meio que é parte fundamental dessa trama. Ela não foi levada até ali por acaso, ela não caiu em cima dele por acaso, ele não encontrou ela depois no momento de necessidade por acaso, ele não deu abrigo a ela por acaso. A gente vê que a história dos dois a vida inteira esteve conectada. Eles já tinham se encontrado em outras situações e eles nunca souberam disso. Então, essa parte do destino, quando a gente foi vendo cada revelação, cada momento que eles já tinham se cruzado, cada momento que eles já tinham conversado, eu falava, cara, eu não acredito, isso é muito perfeito. Outra coisa que me ganhou muito também foi a história do irmão do Lee Jong-hyuk, porque a história do irmão dele
Meu Deus do céu, eu acho que é um dos pontos altos pra mim da trama, porque quando começa você fala, ah, não, tudo bem, o irmão dele já morreu. Então a gente já sabe que ele perdeu um irmão quando ele era mais novo, que foi o que fez ele largar a vida dele de pianista, porque ele tinha o sonho de ser pianista. Ele larga esse sonho porque o irmão dele veio a falecer e ele vem trabalhar como militar e cumprir essa função, porque o pai dele é militar, enfim. Só que eles tiram tempo pra explicar pra gente o que aconteceu com o irmão, e não só isso, a história do irmão dele ainda não acabou, porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Todo mundo acha que foi um simples acidente, mas na verdade foi um assassinato. E ele sempre teve certeza de que o irmão dele foi assassinado, tanto que ele passa a vida investigando isso, ele vem pra poder investigar isso. E aí, como espectadora, eu fiquei falando, ah, mas será que vai ser relevante pra mim saber o que aconteceu com o irmão dele? Porque, né, eu não me apeguei ao irmão dele, eu não conheço o irmão dele. A história faz você se apegar, e chegou um momento que eu falei, a parte mais importante pra mim é descobrir o que aconteceu com o irmão dele. Eu quero saber o que aconteceu com o irmão dele agora, antes dessa trama terminar. E temos também o casal coadjuvante, que no começo vocês falaram pra mim que eu ia gostar muito, mas eu tava querendo falar, será, gente? Eu não tô vendo química, eu não tô vendo sentido. Mas chega um momento que o casal te conquista só pra te derrubar depois. Que maravilha, gente! Que casal fofo, queria pra mim. Eu gosto muito da evolução do personagem, porque ele começa golpista, ele começa salafrário. Eu falo, eu não vou gostar desse homem, não vai ter jeito de eu gostar dele. Só que chega um momento que você começa a ver que ele tá mudando, que ele tá melhorando, que ele quer fazer diferente e você sabe a causa disso. Então, assim, esse não é um drama que eu vou ver várias e várias vezes, mas no geral é um drama que eu gostei bastante, principalmente do 5º episódio pra frente. Deixa aqui nos comentários o que você acha de Pousando no Amor, se é um drama que você gosta bastante, deixa sua notinha aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, joinha nele, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!